Terminou agora o UFC 325 e infelizmente Diego Lopes perdeu pela segunda vez com Alexander Volkanovski. Maurício Ruff conseguiu uma vitória gigantesca perante Rafa Faziev, que é um atleta muito técnico, um dos atletas mais técnicos da categoria. Dan Hooker foi finalizado pelo Benoit Saint-Denis e também outras lutas que entregaram muito. O card foi bom no cômputo geral, algumas lutas entregaram bastante e vamos fazer aqui o review de todas as lutas. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, dá um like e lá vai mais um vídeo. Como sempre, vamos começar pela primeira luta, conforme a gente faz nos palpites. Já começamos errando, né? Porque Diego Lopes perdeu contra Volkanovski. Foi uma luta bastante interessante. Os dois lutadores vieram bastante afinados. Eles vieram com alguns ajustes, mas o Volkanovski claramente ajustou melhor o jogo e o Diego Lopes caiu em algumas armadilhas do Volkanovski. Volkanovski ameaçava, Diego Lopes partia para cima e caía no contra-golo. Isso aconteceu com mais ênfase do terceiro round em diante, porque no primeiro e segundo a luta estava muito even mesmo. Os dois lutadores acertavam muito, não se sabia quem ganhava os rounds. Do terceiro em diante, penso que o Diego Lopes passou por confiar numa mão e isso determinou o jogo. Volkanovski não abandonou o plano e venceu bem, e foi uma vitória mais dominante do que a primeira, na minha opinião, e Volkanovski está de parabéns. Foi uma luta muito bem merecida, venceu na decisão e o Diego Lopes mostrou que tem queixo mais uma vez, aguentou umas boas bombas do Volkanovski, fez aí umas 2 ou 3 danças da galinha. Infelizmente Diego Lopes não conseguiu lograr a vitória contra Volkanovski e talvez volte mais forte, vai precisar de pelo menos mais 2 ou 3 vitórias para voltar a disputar o cinturão dos penas. No Common Event, Dan Hooker foi finalizado, ou seja, foi nocauteado, eu disse finalizado, mas não é, foi nocauteado pelo Benoit Saint-Denis. Dan Hooker resolveu levar a luta para o chão, não sei porquê, mano, é de uma burrice extrema. Primeiro tentou guilhotina no primeiro round, no segundo round tentou levar para o chão, um camarada que é bom no chão, não entendi. A do Dan Hooker foi finalizado por mera burrice, porque no primeiro round a luta estava even, Benoit Saint-Denis chegou totalmente despreparado. Essa vitória dele não foi uma vitória tão maiúscula, na minha opinião, não conseguiu uma vitória dominante. Foi o Dan Hooker que deu mole, isso sim, deu mole, tentou quedar, caiu para o chão e o Benoit Saint-Denis só fez o trabalho dele, não é? Finalizar muito bem nas primeiras interações, soltou umas cotoveladas boas, mas Benoit Saint-Denis parece que teve algum problema, estava sem gás, pareceu sem gás, apanhou umas mãos do Dan Hooker, mas por fim conseguiu vencer a luta. Benoit Saint-Denis por TKO no segundo round. Rafa Faziev começou a luta muito bem, muito pressionante, tempo ruim o tempo todo. Maurício Ruff andava para trás, Maurício Ruff foi surpreendido com o Rafa Faziev. Rafa Faziev é um atleta que escolhe, ou seja, as lutas deles é mais no meio do octógono, ele luta sempre ao meio do octógono, mas dessa vez encurralou o Maurício Ruff quase toda a luta, encurralando o Maurício Ruff, tanto mais que foi nocauteado num golpe de encontro à la Adesanya, ameaçou o jab no meio, já soltou direto. Foi uma mistura de Ruff e Adesanya. O Ruff faz isso muito bem, o Adesanya também tem feito isso muito bem. Foi uma mistura de Ruff e Adesanya. Viu-se que o treinamento deles deu mesmo muito bom efeito e ele conseguiu aí uma mão. O Rafa Faziev ainda resistiu à mão, mas entretanto o Ruff partiu para cima e liquidou a fatura logo depois. Maurício Ruff aqui consegue uma vitória maiúscula e pediu pelo Conor McGregor na Casa Blanca. Isso mesmo, Maurício Ruff que Conor McGregor na Casa Blanca, disse ao Dana White que será uma melhor luta do que Conor McGregor e o Michael Chandler, e também se não tiver Conor McGregor podem dar-lhe o pé de Pimblet, que ele vai amassar o pé de Pimblet na Casa Blanca. Eu acho que não lhe dá um Conor, podem até dar, né? Foi uma vitória maiúscula contra o atleta mais técnico da categoria, na minha opinião. Rafa Faziev perdeu contra Maurício Ruff. E dizer que erramos a primeira, acertamos a segunda e acertamos também essa. Taito Tuivasa foi jambrolhado pelo Thaleson Teixeira. Chicão chegou, foi talvez a pior luta do Chicão que eu vi. Chicão perdeu o gás. O Taito Tuivasa só não venceu do Chicão porque também estava cansado, não conseguia golpear, mas Chicão estava totalmente grog, a faltar 2 minutos e meio para a luta acabar. No segundo round já estava totalmente grog. No terceiro round engoliu boa
boas mãos do Taito Iwasa, estava semi-nocauteado, só que Taito Iwasa estava totalmente acabado, clinchava para respirar, depois voltava para o centro do octógono, aguentava mais, lançava mais umas 2 mãos, clinchava para respirar e não teve tempo suficiente para conseguir liquidar a fatura. Thaleson Teixeira Chicão conseguiu vencer os 2 primeiros rounds, botando para baixo, com um grande pound assim, mais ou menos, mas que garantiu o round. Thaleson Teixeira está de parabéns, mas tem que ajustar melhor o seu jogo. Tem que ver esse gás, porque contra atletas mais bem condicionados não vai dar certo. E depois, e antes disso, Killan Sakilde. Também acertamos aquela luta. Killan Sakilde venceu o Jaime Mularki no primeiro round por TKO. Jaime Mularki, eu disse que ele era ruim e não mudo de opinião, mas nessa luta voltou muito mais preparado, voltou pressionante, queria ganhar, levou o caos para Killan Sakilde, parecia que ia ganhar, estava a vencer o primeiro round, estava a vencer até que apanhou uma mão e foi nocauteado. E aliás, não foi nocauteado, né? Até que ele apanhou uma mão, leva para o chão, depois foi finalizado. Mas Jaime Mularki deixou boas impressões, mas eu acho que vai ser despedido, porque vem de 2 vitórias, 2 derrotas e está com cartão negativo no UFC. Acho que está com 5 vitórias, 7 derrotas agora. Acho que já Mularki vai ser cortado. Mas porém, o cara sempre entrega boas lutas, né? Júnior Tafa perdeu contra Billy Elecana. Outra luta também que me surpreendeu. Júnior Tafa veio mais seco, muito melhor do que vinha em outras lutas. Parece a melhor luta que ele fez dentro do UFC, mas perdeu. Júnior Tafa veio muito bem, mas o Billy Elecana conseguiu aí uma queda e Júnior Tafa tem que aprender muito o chão. Entregou a luta, estava a vencer a luta, venceu o primeiro round, estava a vencer o segundo e praticamente entregou essa luta. Parecia o Derek Lewis, entregou a luta, entregou o pescoço, e é isso, foi submetido. Mais cedo, Cody Brandas, uma luta que nós erramos, a primeira a nós errar nessa contagem foi essa do Cody Brandas. Cody Brandas entrou totalmente... eu gosto muito de ver Cody Brandas a lutar. Queria vencer esta luta, queria muito vencer esta luta, mas o Camon Roston conseguiu um TKO, tirando a vitória da caixinha, né? Porque Cody Brandas estava muito bom na luta. Penso que venceu o primeiro round, o segundo round estava even, até que foi apanhado por uma mão do Camon Roston e ficou por aí. Cody Brandas foi nocauteado no segundo round. Ainda mais cedo, Jacob Malkoun, então erramos aquela do Cody Brandas, também viemos a errar essa. Jacob Malkoun venceu o Torres Finney, tirou a invencibilidade do Torres Finney. Torres Finney perdeu muito por causa da lesão que ele teve logo no início. O joelho foi para a vida, já não conseguiu lutar. Praticamente não conseguiu lutar porque o forte dele é amarrar. Isso demanda muito do joelho, então tinha que ficar pelo boxe e no boxe não havia como, porque Jacob Malkoun é muito melhor e ele não sabe boxear. E fez muito bem lá para os finais do quarto, quinto round, rodar a mão para ver se apanhava o Jacob Malkoun, mas não conseguiu. Jacob Malkoun venceu na decisão unânime por 30-27. Também outra luta que erramos, Jonathan Makalev conseguiu vencer de Oban Elliott por submissão. Uma luta muito parecida com esta luta aqui, esta do Cody Brandas. Oban Elliott sempre começa muito bem e acaba mal. Também entregou a luta, desistiu da luta também. Oban Elliott venceu o primeiro round na minha contagem. O Jonathan Makalev com 2 minutos de luta já estava todo arrebentado, o olho esquerdo estava todo arrebentado, nariz estava todo a sangrar. Oban Elliott deu-lhe um sapeque yaya. No segundo round, mesma coisa. O Jonathan Makalev muito lento. Oban Elliott conseguia conectar as mãos. Entrava, saía muito bem. Conseguiu no mínimo o dobro dos golpes no primeiro e no segundo round. Mas depois entregou o pescoço, mano. Foi pro chão e entregou o pescoço. Não entendi. Não entendi mesmo. Oban Elliott aqui, o QI de luta também questionável. Mais cedo, o Isa perdeu contra Khan Ofley. Mano, Khan Ofley lutou muito bem nessa luta. Gostei de ver o Khan Ofley, mas, mano, foi uma luta muito even. Muito even. Esta luta vai gerar, já gerou, né? Já tá a gerar muita polêmica, porque pareceu que Isa ia ganhar, mas o Khan Ofley, no último round, só no último round que ele percebeu que Isa tava com uma lesão no joelho. Ele bateu uma vez muito com pouco impacto. O Isa sentiu o golpe nos joelhos. Ele veio com 2 ligas, uma liga em cada joelho, e via-se que ele tinha lesão, mas o Khan Ofley não deu por si. Jab. Primeiro round, Khan Ofley acho que venceu, discutível. Segundo round, Isa deu um aperto no Khan Ofley, foi muito, mas muito convincente aquele round. Terceiro round, muito even de novo. Deram o primeiro e terceiro round para Khan Ofley. Aceita-se.
mas a luta podia ter ido por qualquer dos lados. Eu pensei que Canofli tivesse vencido, aliás, que o Isa tivesse vencido, afinal de contas, decisão majoritária por Canofli. Aceita a decisão dividida ou majoritária porque a luta foi muito even. O primeiro round podia ter ido por qualquer um dos lados, o segundo round foi para o Isa e o terceiro, Canofli venceu por uma margem pequena. Decisão majoritária faz todo sentido. Sakunki Damarfran. Sakunki venceu, aliás, Damarfran venceu, uma vitória boa. São dois lutadores que vinham aqui para ganhar o contrato. O Damarfran venceu na decisão unânime, uma luta bastante boa. Acho que essa vai ser a luta da noite. Ainda não vi essa entrevista porque estou a gravar logo depois da live, mas eu acho que essa aqui é a luta da noite, ou esta ou a primeira. Mas essa luta foi melhor do que a luta do Diego Lopes e o Volkanovski. A luta do Diego Volkanovski com mais técnicas, mas essa foi aquela luta, aquela guerra que os fãs gostam de ver. Sang-Woo Kim, é assim que tá certo, apanhou muito, mas sempre em pé, sempre andando para frente. Olha que foram 35 golpes, 64% acertado, e ele respondeu com 94. Conseguiu um takedown, o Damarfran também conseguiu, e foi uma vitória muito convincente do Domar. E lá mais para frente, Keishiro conseguiu um nocaute avassalador contra Sebastian Zalai. Sebastian Zalai foi muito displicente, estava a vencer os 3 rounds, tinha a vitória na mão, porque estava a lutar em casa, quis dar show. Quis dar show é isso, quis dar show. No último round foi pro infight, faltando menos de 1 minuto, e foi nocauteado. O Keishiro, que estava apanhando muito. O primeiro round dele foi muito comedido, acabou apanhando muito. Sebastian Zalai venceu claramente. Segundo round ele apertou um pouco o passo, foi apanhado nos contragolpes, não venceu. O Sebastian Zalai venceu. No terceiro round foi pro infight, conseguiu pontuar bem, mas o Sebastian Zalai, sempre mais rápido, apesar de ser mais velho, conseguiu até o terceiro minuto pelo menos estar em vantagem. Excesso de confiança, queria nocautear para mostrar ao seu público que vai conseguir o contrato dessa maneira, e foi nocauteado pelo Keishiro Nakamura. Perdeu em casa. E começando o card principal, ou card preliminar, Salangagbo perdeu com a Lawrence Louis. Essa luta não vi, foi decisão dividida, então não vou comentar. E foi esse o card, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram na live. Eu sou o Fred, essa é a Arena Angola, de fã para fã, sintam-se cumprimentados. Até o próximo vídeo. Lá foi mais um vídeo.